Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 1. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, o irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Que Ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e esse foi a Padã-arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-arã para escolher ali uma mulher que ao abençoá-lo dera-lhe a ordem de não se casar com a mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera seu pai e a sua mãe e fora para Padã-arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Malaete, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. O sonho de Jacó. Aí Jacó, chega no versículo 10, diz: Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto e dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Queridos, eu sempre procuro fazer assim. Os cultos durante a semana nas nossas igrejas batistas é culto doutrinário. E eu procuro sempre mesclar um ponto doutrinário com algo que possa ser uma devocional e você sair daqui com uma lição que você possa nortear a sua vida. Eu sei o que é participar de um culto doutrinário e como as pessoas dizem assim: tá, e eu vou fazer com essa doutrina e teologia o quê? Agora, esse texto me levou a trazer um desafio para cada um de nós. Um desafio claro de nós entendermos assim: qual é o nível de comprometimento que eu tenho com Deus? Qual é o nível de comprometimento? O que eu conheço desse Deus no campo da experiência, onde eu posso entender que cristianismo, sem o exercício do sacrifício da sua vontade, para experimentar a vontade de Deus, é religião. Não existe a relação com Deus sem que você vá experimentar algo que Deus pede.
E esta chamada, esse chamado sacrifício, esse pedir, é o que a teologia chama de santidade. Santidade é quando você exclui do seu comportamento atitudes, posturas que é incompatível com aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Isso é santidade. E a santidade não é oração, porque tem gente que ora aqui e peca ali. Santidade não é jejum, porque tem gente que é capaz de fazer 3 dias de jejum e pecar no final do jejum ali. Então, santidade não é jejum, não é leitura bíblica, não é consagração, não é campanha. Isso não é santidade. Isto são disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais é eu ler a Bíblia todo dia. Disciplina espiritual é eu fazer um jejum de consagração da minha vida. Disciplina espiritual é eu saber fazer a minha devocional com o Senhor. Santidade é eu ter a oportunidade de fazer o errado e optar em fazer o certo. Deu para entender o que é santidade? Porque quando eu pergunto no auditório, alguém começa assim: o que é santidade? Ah, santidade é ler a Bíblia. Não. Tem gente que lê a Bíblia e adultera. Tem gente que lê a Bíblia e rouba. Tem gente que lê a Bíblia e mata. Tem gente que lê a Bíblia e mente. Tem gente que lê a Bíblia e vive uma outra realidade. Isso não é santidade. Cuidado, porque aí você se decepciona demais. Quando você pega alguém e diz assim: mas fulano lê tanto a Bíblia, mas ele não vive a santidade. Agora, o que é que esta lição, esse texto quer trazer para nós com relação a Jacó? Primeiro, Jacó não conhecia o contexto da santidade. Sabe por quê? Porque seu pai não era santo. Sabe por quê? Sua mãe não era santa. Sabe por quê? Seu irmão não era santo. Ele vivia dentro de uma tenda, dentro de uma casa que professava a fé em Yahvé, que professava a fé no Jeová, no Deus que se revelava a eles. Ele professava o monoteísmo, eles tinham promessas e aliança com Deus, mas tinham se apartado do Senhor. Como que ele ia viver em santidade? Seu irmão, literalmente, Esaú, havia sido a decepção para sua mãe, e ele era uma decepção para o seu pai. Olhe para mim que eu vou dizer, eu ainda não aprendi, já é a 1000ª vez que eu falo isso aqui para vocês na quarta-feira. O Cleves sempre diz assim para mim, que eu disse há uns dias atrás, né? Pastor, esse tipo de sermão é para o senhor fazer no domingo, porque o grupo da quarta-feira é muito santo já. Queridos, olha o contexto, está dizendo assim: Isaac, versículo 1, chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou. Olha o que ele ordenou: não se case com uma mulher cananeia. Versículo 2, vá à casa do seu avô materno e case com uma das nossas filhas. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e o faça prolífero. Jacó está recebendo uma bênção, a bênção do chamado à obediência. Qual é o problema nosso de não recebermos bênção nem vivermos santidade? É que a gente quer viver um relacionamento com Deus, mas sem decidir pela vontade de Deus. Nós decidimos pelo nosso desejo, decidimos pelo nosso prazer, decidimos pelo que achamos que é certo, pregamos uma mentalidade religiosa brasileira, que Deus tudo perdoa, que Deus tudo conserta, que Deus tudo remaneja. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: para cada tropeço, a consequência é certa. Para cada tropeço nosso, nós depois recebemos a conta. Não deixamos de ser filhos de Deus, não deixamos de ser amados pelo Senhor, não deixamos de ser acolhidos por Ele, mas o Pai corrige os filhos que Ele ama, é o que diz o texto. Agora Isaac está dizendo para o seu filho: eu errei,
porque o mais velho casou com mulheres daqui e não vão herdar a herança do Senhor, não vão herdar a promessa do Senhor. Jacó, já que eu lhe abençoei, meu filho, vai, faz uma viagem e vai casar com uma das mulheres da promessa. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O pseudo-engano, né? Já é um engano, é uma redundância. A pseudo-benção é a gente achar que a sentença do juízo de Deus, ela acontece no presente, ela acontece no amanhã. No presente nós fazemos as decisões, mas o amanhã pertence a Deus e é no amanhã em que Ele vai dizer, eu te adverti. O texto sagrado, querido, é tão rico que diz assim literalmente que Isaac está preocupado para que Jacó não constitua uma casa que não tenha a bênção de Deus. Sabe qual é o mais difícil para cada um de nós? É quando nós não entendemos o significado. Mas para ter esse compromisso com Deus é preciso que nós confiemos pela fé na sua presença. Se você não confiar firmemente na presença de Deus, e esses dias eu estava dizendo para uma pessoa, e disse assim para ele assim, olha, ele disse, pastor, eu preciso bater um papo com Deus. Eu disse, quando nós estamos desejosos de bater um papo com Deus, a voz dele é o silêncio. Todas as vezes que a gente quer um papo com Deus é porque tem um quadro de urgência e de emergência. No caso de urgência e emergência, a voz de Deus é sempre o silêncio. Sempre. Porque Deus é o Deus da bonança, é o Deus da tranquilidade. Em tempos de paz, em tempos de tranquilidade, é o tempo que nós ouvimos a voz de Deus. Jacó estipulou uma condição de fé, lá atrás no versículo 20, por causa do nosso tempo eu tenho que correr lá para o versículo 20. Veja, ele estabelece que para que pudesse perceber o cuidado de Deus em sua vida. Olha o que ele diz, olha a ousadia dele, olha a condição. Se o Senhor lhe desse segurança, se o Senhor lhe desse comida, se o Senhor lhe desse roupas, se fizesse voltar à casa do seu pai, ele passaria a ser servo do Deus verdadeiro. Olha a condição. Nada mais é contextual do que essa oração de Jacó para os nossos dias. Se o Senhor fizer isso, eu vou ser um crente verdadeiro. Se o Senhor me der isso, eu sim vou ser um servo fiel. Vai nada, querido, porque essa é a visão religiosa do capitalismo, de que Deus só merece a nossa lealdade e a nossa fidelidade se tudo estiver organizado na nossa vida. Mas a gente espera que Deus seja fiel a nós. A pergunta é, eu e você somos fiéis a Deus? Você é fiel ao Senhor? O caso de Jacó, querido, diz assim, no mundo materialista como nós, muitas vezes nós esquecemos o fato de que Deus está a nos enxergar em todo tempo. E que os versículos anteriores diz claramente que Deus já havia decidido abençoar Jacó. Olha a bênção do pai dele. Olha o que é que diz a bênção literalmente. Olha, que o Deus Todo-Poderoso abençoe, faça-o prolífero, multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você, a seus descendentes, a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra no qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. O pai já havia dado uma bênção para ele, mas ele não tinha experiência com Deus, e ele condiciona esta bênção a que Deus primeiro demonstre os seus cuidados para que ele se torne um servo verdadeiro. É assim que a gente faz. É assim que a gente condiciona. E é por isso que a gente vive uma mediocridade, uma vida mesquinha espiritualmente, condicionada ao segundo plano, condicionado às lacunas periféricas da nossa vida. E é por isso, queridos, que nós não somos um oásis do Deus vivo, onde Deus poderia estar presente todo o tempo da nossa vida, porque nós condicionamos a nosso relacionamento com Deus à harmonia da manifestação da sua graça aos nossos interesses pessoais e materiais.
Não é engraçado isso? Jacó não consegue compreender de maneira nenhuma. E o texto sagrado vai muito mais além e nos chama a um desafio grande. Veja o versículo 21. Para se ter um compromisso com Deus, queridos, é preciso que nós entreguemos nossa vida a Ele. Entregar a vida a Deus. A gente pensa que nós entregamos no dia que nós levantamos a mão. Nós não entregamos. Nós sinalizamos a permissão para que Ele operacionalize nas nossas vidas a sua vontade. Porque uma entrega a Deus é uma entrega diária, porque todos os dias nós ressuscitamos em desejos incompatíveis com a vontade de Deus. Todos os dias nós ressuscitamos em intenções que diz respeito a um culto antropocêntrico, um culto onde o homem é o centro de todas as coisas. Todos os dias nós queremos que o Senhor exerça a mordomia de manifestar os seus cuidados na nossa vida, para que nós não nos decepcionemos com Ele. É difícil, não é? E aí eu fiquei pensando em Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu Deus, quando que eu vou chegar a ter esse tipo de fé? Quando que eu vou chegar a dizer para as circunstâncias: ó Senhor, mesmo que eu não tenha, ou mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu esteja à beira da morte, mesmo assim eu ainda continuarei te confessando como Senhor da minha vida. Sabe qual é o maior difícil? Ao que tudo indica nesse versículo 21, Jacó não conhecia o Deus dos seus pais. Os pais não haviam transferido a manifestação da presença de Deus dentro da sua casa. E sabe aonde é que nós fracassamos? Nós que estamos aqui, não o povo que está lá fora, não os que não vieram. Sabe o que? Aonde é que nós mais fracassamos? Aonde é que mais eu fracasso? É dentro da minha casa. É lá que os filhos são rebeldes. É lá que a mulher é aquela rixosa que mais vale morar no fundo de uma casa do que morar com ela dentro de uma casa espaçosa. É lá em que o homem deixa de exercer o sacerdócio cristão. É lá dentro que nós temos os nossos maiores e menores segredos dentro da nossa casa. É lá. Sabe por quê, queridos? Olha para mim que eu vou dizer assim. Porque todos nós somos hipócritas. Porque todos de nós queremos aparecer e aparentar algo que nós não somos para termos aceitabilidade social. Porque se nós externarmos quem realmente nós somos, nós seremos chamados de pessoas não gratas. E ninguém quer andar porque nós somos excludentes. Nós excluímos as pessoas que pensam diferente, que sentem diferente, que cheiram diferente, que comem diferente, que têm hábitos diferentes. É o ser humano. Você se aproxima de pessoas com quem você tenha um certo tipo de afinidade. Afinidade empática emocionalmente ou afinidade por interesses materiais. Ah, pastor, isso não existe não, que nós somos evangélicos, são os piores. Porque ao menos escondem todas essas coisas, não sendo tratadas, sublimam, vivendo a hipocrisia gospel. Qual é a diferença? É que a gente tem a legalidade de dizer o seguinte: não, eu amo fulano. Mentira! Eu suporto, a própria Bíblia já orientou isso em Colossenses. Como eu sei que vocês têm dificuldade de amar uns aos outros, ao menos suportem-se em amor. Que é uma grande diferença, suportar em amor e amai-vos uns aos outros. Jesus foi que disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. E uma coisa eu vos mando, que ameis uns aos outros. Aí Paulo disse: isso é difícil. Isso é difícil. E querido, quantas vezes eu me pego e eu encontro uma pessoa e digo assim: meu Senhor, lá vem fulano. Meu Deus, vai levar uns 30 minutos do meu tempo, quer ver? Você não quer. Você entendeu? Agora, o que é que o texto quer falar? Ele está dizendo literalmente para nós assim: qual era a dificuldade de Abraão? Qual era a dificuldade de Jacó? Qual era a dificuldade de Isaac? Qual foi a dificuldade de Jacó? A sua herança, a sua hereditariedade emocional.
O seu avô fracassou. O seu pai fracassou. E ele agora estava com medo de fracassar. Então ele vai e traz um desafio. Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar. Ele está tendo uma fé circunstancial. A fé circunstancial é a fé que exige sinais. Que exige prova. Você entendeu? Por isso, querido, no seu voto, ele se comprometeu a ser um servo. Uma vez que o cuidado de Deus se realizasse na sua vida, e o Senhor passaria o seu Deus, e a vida da sua vida estaria sob o governo do seu Senhor. O compromisso que Deus espera de cada um de nós, queridos, é um compromisso que ele nasce de uma única revelação. E Deus promove essa revelação no coração de Jacó. Ele não conhece Deus. Veja o que é que diz o texto sagrado. Me acompanha aí para você marcar no seu texto sagrado. Ele sai e chega no versículo 10, cansado, parou para pernoitar. E aí o texto sagrado, versículo 12, diz que ele teve um sonho. Agora, para eu fechar o sermão, a reflexão desta noite, eu quero mexer com você. É um ponto doutrinário. Existe a conversão racional. E existe aquela conversão que ela é racional, mas ela é empírica. E sabe quais são os melhores crentes? Os melhores servos do Senhor? São aqueles que tiveram uma experiência com a transcendentalidade de Deus. Que entrou no plano espiritual. Saiu do plano físico e foi arrebatado por uma experiência mística em que ele diz: eu tenho certeza que foi o Senhor. Sem essa experiência onde o seu coração experimenta a graça e a misericórdia, você é apenas um religioso que saiu da igreja católica, se tornou batista, mas continua católico no seu coração, com as trevas reinando na sua mente e na sua alma. Sabe o que é que mais me motiva na vida espiritual? É quando eu trago a lembrança, os mistérios de Deus. Você não sabe o que é isso, não é mistério? Sabe o que é mistério? Quantos sabem o que é mistério? Levanta a mão. Pouco sabe. Mistério é uma coisa que a pessoa diz assim: é mistério. Os caras que experimentaram mistério entenderam o que eu quis dizer. Não sabe? Você que experimentou você sabe o que é que eu estou dizendo, né? Mistério. Sem o mistério, meu querido, não existe relacionamento que te leva a viver uma santidade de optar em fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. É o Espírito de Deus. Deus precisa me falar em sonho. Deus precisa me falar em visão. Deus precisa usar alguém para testificar o que Ele falou comigo na leitura da palavra. Eu preciso ter isso. Ora, Jacó conhecia os oráculos de Deus, a palavra do Senhor, pela revelação e tradição oral. Mas agora Deus falou com ele e se apresentou no seu sonho. E olha o que o Deus Sagrado diz: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai, Abraão. Quase que eu estou igual a irmã Ana Maria, falando quase em língua já. O Deus, eu darei a você. Já não era mais a experiência de Abraão, Isaac e Jacó. Era a experiência dele. Ele está dizendo: eu sou o Deus de teu pai, mas eu quero ser o seu Deus. Pai, seu filho precisa ver os seus olhos cheios de lágrimas, para ele perguntar assim: por que o senhor está chorando? Porque Deus falou comigo, meu filho. Esses dias, lá em casa estava uma poça de lágrimas, eu e Lídia, e os dois entraram. E aí, a Daça também começou a chorar, né? E aí o João perguntou assim: por que vocês estão chorando? Aí a Daça respondeu: porque mamãe e papai estão chorando. Lógico, né? Mas ela queria saber por que nós estávamos chorando. E eu fui explicar porque nós estamos felizes, porque Deus falou conosco, Adassa. E a pergunta era:
E quando Deus fala a gente tem que chorar, aí enrolou, né? Porque eu não sei. Mas nossos filhos, eles precisam ver e ouvir a experiência que nós temos tido com Deus. Jacó não tinha isso, agora Deus fala para ele, porque Deus quer suscitar o renovo da aliança. Se o tempo desse, eu continuava, mas eu tenho que parar aqui e termino depois. Vamos ficar em pé. Tem ensaio do coro. E a cantata está aí. Querido, dá a mão a pessoa que está ao seu lado. Chega em casa, medita nesse texto. Veja a experiência de Jacó para nós continuarmos depois e você entender. O tudo na sua vida não é frequentar a igreja, não é frequentar a Cibapa. Olhe para mim que eu vou dizer uma palavra dura, mas eu posso falar, eu só não deixo ninguém bater na minha igreja, só eu posso bater. Eu não deixo ninguém doutrinar, só eu posso doutrinar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Há muitas igrejas aí que são verdadeiros vales de ossos secos. E como pastor dessa igreja, meu maior medo é que essa igreja não faça parte dessas igrejas vale de ossos secos. Um monte de ossos. A minha oração é: Senhor, sopra o teu espírito e vivifica toda a carne em nome de Jesus. Só há um meio de você ser bênção na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. É deixar literalmente que o Deus que fez uma aliança conosco em Cristo continue falando ao seu coração. É Ele que nos traz alegria, nos faz vencer a decepção, a ilusão, a desilusão, a dor. É Ele que nos faz superar as percas. É Ele que nos faz ter esperança na vitória certa da aliança pela Tua palavra. É Ele. Para onde você irá mais, abençoada, se só Cristo tem as palavras de vida eterna? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o seu socorro. Mas a palavra da fé que nós pregamos nesta noite aqui, ela está bem perto de ti, da tua boca e do teu coração. Se em teu coração creres e com a tua boca confessares que Ele é o Senhor, apesar da circunstância, a palavra do Senhor diz: invocai-o enquanto está perto. Deus não quer que você seja um membro da Cibapa, um frequentador de igreja. Deus quer que você seja um filho da aliança, um filho que tem promessas, um filho que vive a santidade do Deus presente, do Deus comigo, do Deus consigo, do Deus conosco. O Deus que está aqui nesta noite dizendo: eis que estou à porta e bato. Se tu abrires a porta do teu coração, eu entrarei, cearei com você e nós seremos um só. Amém? Você crê nisso? Você quer cantar comigo nesse momento? Há um canto que diz: Deus de aliança, Deus de promessa. Lembra da... Vamos lá juntos? Leva os meninos, lembra? Vamos lá. Cante com o seu irmão. Sei que os teus olhos estão sensíveis a esse lugar, ao meu clamor. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, você não sabe a letra, sempre lá. atentos permanecem em mim.
E os teus ouvidos, Senhor, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. és Deus de perto, Senhor. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, ó Deus. Nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Querido, deixa eu orar por você aqui. Feche seus olhos com seu irmão. Andar com Deus e estar com Deus não é apenas uma questão de leitura bíblica, de oração e de jejum, de campanhas que nós fazemos. Andar com Deus é uma decisão racional. Paulo, ele diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nessa noite, eu quero desafiar você a dizer o seguinte: todos saberão nesta cidade que eu sou do Senhor, porque a minha vida será uma vida de transparência pública. E na minha casa, os meus filhos verão que eu tenho um altar erguido ao Senhor, porque Ele é o Deus de aliança, Deus de promessa, e eu tenho aliança com Ele, e quero saber de todas as promessas, para que eu seja o homem plantado junto a ribeiro das águas. Você crê nisso? Diga amém. Então diga: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Lutar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus sonhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Eu creio, Senhor. Acontecer, Deus de aliança, Deus, oh Deus, de promessa. eu quero abençoar o teu Deus povo, que Pai. não é homem. Eu quero pedir que cada um dos teus filhos saiam daqui nessa noite tudo pode passar, com o coração tudo resoluto, pode mudar, o coração disposto a obedecer. Da mesma forma que Jacó decidiu obedecer, para poder experimentar a manifestação da graça de Deus. Eu abençoo o teu povo com o teu grande e maravilhoso amor, com a graça de teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo.
com a comunhão e as consolações do teu Espírito. Em Cristo Jesus. Amém. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode colocar no gasofilaço. E quem vai ficar por ensaio da cantata, pode tomar sua água e voltar.